O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar nesta sexta-feira o recurso da decisão sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias, em que é aberta a possibilidade de aplicação de uma regra bem mais vantajosa para os segurados no cálculo dos benefícios. Há, até o momento, 4 votos que propõem 3 formas diferentes de aplicar a decisão tomada sobre o tema em dezembro do ano passado, do relator ministro Alexandre de Moraes, da ministra Rosa Weber, já aposentada, do ministro Cristiano Zanin, apresentado nesta sexta e acompanhado pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento ocorre de forma virtual e deve terminar no dia 1º, se não houver pedido de vista ou de destaque. Ainda devem votar os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A revisão da vida toda do INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula sancionou com vetos a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Entre os artigos retirados do texto estão a aposentadoria integral e a carga máxima de 40 horas semanais, além de outras garantias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, mas vetou uma série de trechos. O texto já foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Os artigos vetados previam garantias e direitos aos policiais, entre eles a aposentadoria integral e carga horária máxima de 40 horas semanais, com possibilidade de horas extras. A lei ainda previa o pagamento de indenizações, a ajuda de custo quando houver transferência de cidade e licenças gestante, maternidade e paternidade. Ao justificar os vetos, Lula citou razões como a contrariedade ao interesse público e a inconstitucionalidade. A medida vai servir como base para as leis dos estados e do Distrito Federal sobre o funcionamento da categoria. Entre os principais pontos estão a garantia de porte de arma, prisão especial, estabilidade após 3 anos de contrato e pagamento de pensão para dependentes em casos como morte em razão da função policial. Os vetos aos trechos da lei foram alvos de críticas de entidades que representavam policiais civis. Em nota, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil classificou os vetos como postura traiçoeira e contraditória do governo. O Congresso também aprovou, no início do mês, o projeto que cria a Lei Orgânica das Polícias Militares. No entanto, esse texto ainda não foi sancionado por Lula. Nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou as articulações do governo federal em relação ao projeto de lei que propõe prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027. A desoneração vale para 17 setores da economia que mais geram emprego no país, entre os quais estão a indústria têxtil, empresas e indústrias de calçados, comunicação, empresas do ramo animal e transporte rodoviário. Na manhã desta sexta, associações que representam setores da indústria e do comércio e centrais sindicais que representam os trabalhadores dessas áreas manifestaram surpresa e preocupação com a decisão. As entidades apontam risco ao crescimento econômico, à geração de empregos e à agenda de industrialização do país, além de defender que o veto de Lula seja derrubado pelo Congresso Nacional. O Ministério da Fazenda destacou que, desde o começo desse debate, a pasta apontou inconstitucionalidade da proposta. No caso dos municípios, nós encaminhamos uma lei que prevê a reposição do Fundo de Participação dos Municípios em relação à arrecadação do ano passado. No terceiro trimestre, houve uma queda de arrecadação em virtude da retração econômica
promovida pelos juros elevados. E no terceiro trimestre nós tivemos que fazer um acordo com os prefeitos para repor as perdas e permitir que eles tivessem a garantia de que o repasse da União para o FPM ia seguir em linha com o repasse do ano passado, mais a inflação. Haddad ainda pontuou que, no caso dos setores produtivos, quando foi aprovada a reforma da Previdência, houve algumas restrições dos direitos previdenciários, o que barrou benefícios fiscais para as empresas, mas afirmou que o governo tem acelerado as articulações para conter gastos tributários. Além desse dispositivo constitucional que consta da reforma da Previdência, há um outro dispositivo constitucional, também de uma emenda constitucional, que determina ao Poder Executivo a revisão de todos os benefícios fiscais em 8 anos. Estamos agora com um desafio de fechar esse déficit, combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional de revisão dos gastos tributários. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, disse ver um efeito muito positivo da desoneração da folha salarial na geração de empregos e destacou que deputados e senadores vão decidir, ainda neste ano, se mantêm ou derrubam o veto do presidente Lula. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que tropas especializadas em confrontos e situações de risco vão reforçar o policiamento durante os 3 shows da cantora Taylor Swift. Taylor Swift começou sua turnê aqui no Brasil no fim de semana passado, no Rio de Janeiro. Uma fã passou mal e morreu durante a apresentação da cantora na última sexta. Um laudo preliminar feito a partir de um exame necroscópico do Instituto Médico Legal aponta que Ana Clara Benevides, de 23 anos, no Mato Grosso do Sul, tinha pequenas hemorragias no pulmão. A sensação térmica beirava os 60 graus no Rio de Janeiro. Muitos reclamaram da proibição de entrar com garrafas d'água no estádio Newton Santos, na Zona Norte. O responsável pela produção da turnê falou sobre a situação. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. No domingo, mais uma tragédia. Dessa vez, durante um assalto horas antes do show. Gabriel, de 25 anos, que viajou de Belo Horizonte junto com os amigos para ver Taylor Swift, levou uma facada no tórax. Ele não resistiu e morreu no local. Com novos shows marcados em São Paulo, começando hoje com uma expectativa de 44 mil pessoas por dia no Allianz Parque, a Polícia Militar vai reforçar o policiamento em torno do estádio, que fica na zona oeste da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que um dos pontos de atenção do policiamento será no deslocamento dos fãs entre o terminal da Barra Funda e o local do evento. Com quase 1.300.000 habitantes, a cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, é uma das mais importantes do estado. A empresária Fran Correia, do PSDB, tem se destacado e desponta como opção na corrida eleitoral pela prefeitura do município. Há um ano do pleito, a eleição municipal de Guarulhos, segundo o maior colégio eleitoral de São Paulo, já começa a esquentar. Uma pesquisa do Ibope mostra o candidato Jorge Wilson, do Republicanos, liderando a disputa com 17%, com o apoio do governador Tarcísio. Mas o que mais chama atenção nos números é que a empresária Fran Correia, do PSDB, que já anunciou sua pré-candidatura à prefeitura, empata com o pré-candidato do PT, Alencar Santana, com 7 pontos percentuais. O resultado acende o alerta dos petistas, preocupados com o potencial da empresária, que mesmo sem nunca ter ocupado nenhum cargo público, já alcança entre a opinião popular o mesmo índice do candidato petista, que tem 2 mandatos como deputado federal.
O bom desempenho na pesquisa animou o grupo político de Fran, conhecida na região pela capacidade de articulação entre partidos e mobilização de várias comunidades da região. Aqui está nossa história, nossa família e, com certeza, o nosso futuro. É nesse chão que plantamos todas as nossas sementes e, com muito trabalho e fé, faremos uma boa colheita. Mesmo entristecida por ver o abandono se instalar em diversas áreas por parte do poder público, eu continuo acreditando em Guarulhos. Fran Correia é uma das empresárias mais reconhecidas do estado de São Paulo. É casada com o deputado federal Eli Correia Filho. Criadora e mantenedora de projetos sociais como Inspira Guarulhos, que apoia atletas amadores e profissionais que se destacam no Brasil e no mundo e personalidades que inspiram em diversos segmentos sociais. Na área da saúde, criou a Caravana do Bem, que presta serviços de saúde em diversas comunidades de Guarulhos. No empreendedorismo, Fran Correia aproveita a sua atuação empresarial e seu bom relacionamento no setor para atrair novos investimentos privados na cidade, como a nova unidade da Leroy Merlin de Guarulhos. Em 2020, Fran Correia disputou a Prefeitura de Guarulhos e, mesmo enfrentando os grupos tradicionais da política guarulhense, obteve mais de 60 mil votos para a prefeita. A seguir, porta-bandeira da Portela afirma ter sido vítima de racismo. E ainda uma reportagem especial sobre o histórico bairro da Ribeira, em Natal, um marco da cultura e memória da cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Brasil News.